Talvez você seja como a maioria, que em algum momento da vida comeu mais margarina do que manteiga, ou então achou que estava abusando quando comeu um prato com bife, ovos e bacon. E também escolhe alimentos com baixo teor de gordura ou sem gordura e também com baixo teor de colesterol. Não é culpa sua ter feito essas escolhas. Afinal de contas, nós acreditamos nesses especialistas, entre aspas, para nos dizer o que é bom e o que é ruim. Porém, será se realmente diminuir a quantidade de gordura e de colesterol na nossa alimentação faz algum sentido? E é exatamente esse ponto que eu vim discutir no vídeo de hoje. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual hoje em dia no campo da nutrição, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a gordura e o colesterol na nossa dieta. Será se faz algum sentido realmente nós diminuirmos eles? Nas últimas gerações, nós passamos por eventos históricos na nossa compreensão sobre a saúde humana e também foram feitas descobertas incríveis sobre o que nos deixa doentes. Na verdade, a virada do século XX marcou o início de uma enorme transformação, tanto no campo da tecnologia quanto no campo da medicina. Em questão de poucas décadas, foi se espalhando aos montes vacinas, antibióticos e serviços públicos de saúde. Doenças que eram comuns na infância praticamente desapareceram ou então são muito bem controladas, e isso aumentou muito a expectativa de vida. E com o passar do tempo, cada vez mais pessoas se mudavam para as cidades, deixando para trás o antigo estilo de vida rural. E com isso, as pessoas começaram a se tornar mais educadas, mais bem informadas e mais sofisticadas. Porém, nós também nos tornamos cada vez mais impressionáveis e enganáveis por informações que não foram totalmente decifradas e comprovadas. Talvez você não se lembre da época, por exemplo, que os médicos nos aconselhavam a fumar cigarros. Porém, esse tipo de ignorância do campo da nutrição aconteceu em uma escala muito maior e está de pé até hoje. Em 1900, um homem urbano típico consumia cerca de 2.900 calorias por dia e 40% dessas calorias eram de gorduras, gorduras saturadas e insaturadas, divididas em partes iguais. Era uma dieta repleta de manteiga, ovos, carne, grãos, vegetais e frutas da estação. Poucas pessoas sofriam de sobrepeso ou obesidade, e as causas de morte mais comuns eram pneumonia, tuberculose, diarreia e enterite. E também foi na virada do século XX que começou a se consumir óleos vegetais no lugar da manteiga. E isso fez a indústria alimentícia começar a produzir gorduras vegetais hidrogenadas que se pareciam com manteiga, que é a famosa margarina. Por volta de 1950, o consumo de manteiga já tinha caído pela metade e o consumo de óleos vegetais e gorduras vegetais hidrogenadas, que são as margarinas, já tinham aumentado 4 vezes. Foi só em meados do século XX que os cientistas tentaram correlacionar uma dieta rica em gordura com o acúmulo de gordura nas nossas artérias, porque nessa época começou a aumentar as mortes por doença no coração, doença cardíaca. E segundo essa hipótese, o consumo de gordura saturada, que geralmente vinha de alimentos de origem animal, elevava o colesterol no nosso sangue. E o aumento do colesterol formava placas que se acumulavam nas nossas artérias. E para reforçar essa teoria, um especialista em saúde pública da Universidade de Minnesota, chamado Ansel Keys, mostrou uma correlação do consumo de gordura com o aumento de ataque cardíaco. Ele pegou a população de 7 países e ele mostrou nesses países que quanto maior o consumo de gordura por essas populações, mais ataques cardíacos aconteciam.
Porém, contudo, todavia, ele escolheu esses 7 países a dedo. Ele simplesmente ignorou países que tinham um consumo muito alto de gordura, mas não apresentavam ataque cardíaco, doença no coração. E outros países que tinham um consumo muito baixo de gordura, mas mesmo assim apresentavam altos níveis de doença no coração e morriam por ataque cardíaco. Os japoneses, cuja dieta tinha apenas 10% de calorias vindas de gordura, representaram a menor taxa de mortalidade por doença cardíaca, menos de uma pessoa em cada 1000. Os Estados Unidos, por outro lado, representaram a maior taxa de mortalidade por doença cardíaca. Cerca de 7 pessoas em cada 1000 morriam de doença cardíaca. E 40% das calorias da dieta dos americanos vinham das gorduras. Em um primeiro exame e olhando de forma mais simples, pode parecer que isso aponta diretamente que as gorduras são ruins e que as gorduras causam doença cardíaca. Porém, os cientistas mal podiam supor que esses números não mostravam a história completa. Esse raciocínio errado se infiltrou por várias décadas e fez os cientistas focarem na gordura, colocando a gordura como vilã e fazendo mais estudos tentando provar que a gordura é ruim. E o fato é que até hoje não existe nenhum estudo mostrando que o consumo de gorduras naturais vai ser de alguma forma prejudicial para a sua saúde. Em 1956, a American Heart Association começou a promover a chamada dieta prudente, que basicamente consistia em você substituir manteiga, bacon, ovos e carne de boi por margarina, óleo de milho, frango e cereais. Em 1970, essa hipótese de que a gordura nos fazia mal e de que a gordura nos causava doença no coração já tinha se estabelecido. E como base dessa hipótese era que o colesterol elevado no sangue causava as doenças no coração. E isso fez o governo agir, criando diretrizes para diminuir o consumo das gorduras e também evitar alimentos ricos em colesterol. Realmente, o governo é estúpido. E com isso, a ideia que era passada para a população era que as gorduras saturadas entopiam as artérias. E dessa forma, as pessoas começaram a parar de comer carne de boi, o leite, os ovos, a manteiga, o queijo e os óleos tropicais, como o óleo de coco. E isso também abriu caminho para o foco bilionário das indústrias farmacêuticas para remédios que diminuíam o colesterol no sangue. E ao mesmo tempo, as autoridades de saúde começaram a aconselhar as pessoas a substituírem as gorduras, que agora eram do mal, por carboidratos e óleos vegetais processados, poliinsaturados, incluindo os óleos de soja, milho, algodão, canola, amendoim, cártamo e girassol. As lanchonetes de fast food, em meados de 1980, começaram a substituir a gordura animal por gordura vegetal parcialmente hidrogenada, que contém gordura trans, para poder fritar seus alimentos. Basicamente genial. O que me vem à cabeça aqui é aquela velha frase: nada está tão ruim que não possa piorar. E o governo, como é muito arcaico e desatualizado e muito burocrático, ainda continua disseminando a ideia de que gordura é ruim e carboidrato é bom. O Dr. Donald Miller, cirurgião cardíaco e professor de cirurgia na Universidade de Washington, colocou a questão em termos exatos em seu ensaio de 2010, intitulado Benefícios de uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras saturadas. Ele cita: o reinado de 60 anos da dieta pobre em gordura e rica em carboidratos vai acabar. Isso acontecerá quando os efeitos destrutivos à saúde do excesso de carboidratos na dieta se tornarem mais amplamente reconhecidos e os benefícios à saúde das gorduras saturadas mais bem conhecidos. A hipótese da dieta baixa em gordura foi a ideia que dominou para prevenir doença no coração, mesmo que o número de estudos mostrando que ela está errada seja maior do que o número de estudos mostrando que ela está certa. Nos últimos 30 anos, não teve um estudo que mostrasse de forma clara que você diminuindo o colesterol do seu sangue por meio de uma dieta baixa em gordura ou baixa em colesterol vai de alguma forma prevenir que você tenha ataque cardíaco ou então prevenir que você morra mais cedo.
E como apontou o Dr. Miller, que eu citei mais cedo, os estudos populacionais do mundo inteiro não sustentam essa hipótese de uma dieta baixa em gordura. Nesse estudo chamado o Projeto Internacional de Aterosclerose, examinaram 22 mil cadáveres de 14 países e concluíram que não importava se as pessoas ingeriam grandes quantidades de produtos animais gordurosos ou se seguiam uma dieta majoritariamente vegetariana. A prevalência de placa arterial foi a mesma em todas as partes do mundo, tanto naquelas com alto índice de doenças cardíacas, quanto em populações com pouca ou nenhuma doença cardíaca. Isso significa que o espessamento da parede das nossas artérias pode ser um processo natural do envelhecimento e não ter correlação direta com doenças cardíacas clínicas. Mas aí você pode se perguntar, se a ingestão de gordura saturada não causa doença cardíaca, o que causa então? Em poucas palavras, os carboidratos em excesso é o que vai desencadear esses problemas na sua saúde. E para você entender como a gordura nos faz bem e como o carboidrato nos faz mal, entender um pouco da biologia básica pode nos ajudar aqui. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito neste canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E você também pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshow.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, ganhando saúde no processo. E se por algum acaso você quiser um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando sobre os assuntos mais atuais no campo da nutrição hoje em dia, que eu leio em livros e também em artigos científicos. No nosso corpo, os carboidratos, que são açúcares e amidos, são convertidos em glicose. E quando a glicose no nosso sangue aumenta, o nosso pâncreas joga insulina no sangue para poder diminuir os níveis dessa glicose, porque glicose demais no nosso sangue é tóxico para o nosso corpo. A função da insulina no nosso corpo é pegar essa glicose que está em excesso no nosso sangue e jogar para os nossos músculos, onde ela vai ser armazenada como glicogênio, jogar para o nosso fígado, onde ela vai ser armazenada como gordura e também glicogênio, e tudo que for em excesso de glicose, que não for nem para o músculo, nem para o fígado, vai ser armazenado no nosso corpo na forma de gordura. Então, veja aqui que são os carboidratos e não as gorduras que causam o acúmulo de gordura, que fazem você ficar com excesso de peso. E isso explica em parte porque a perda de peso é o principal efeito quando você começa uma dieta baixa em carboidratos. E quando você consome grandes quantidades de carboidrato, várias vezes ao dia, por longos períodos, você está constantemente em cada refeição fazendo o seu pâncreas jogar muita insulina no seu sangue. E essa insulina não deixa o seu corpo quebrar a gordura acumulada para transformar a energia no seu organismo. Ele está sempre em constante formação de gordura. E dessa forma, o seu corpo fica viciado em glicose. Ele só consegue pegar energia da glicose, porque como tem muita insulina no seu sangue, os estoques de gordura ficam inacessíveis. Ele não consegue pegar energia da gordura. Quando você faz isso, o seu corpo fica fisiologicamente faminto por causa de uma dieta baseada em carboidratos. E é exatamente por isso que muitas pessoas obesas não conseguem perder peso se continuarem comendo muitos carboidratos, porque vai ter muita insulina no sangue e vai deixar o depósito de gordura dessas pessoas reféns. O estoque de gordura vai ficar inacessível e, consequentemente, elas não vão conseguir emagrecer. E agora que você já entende um pouco mais sobre os carboidratos na sua alimentação, vamos falar um pouco sobre a gordura. A gordura sempre foi um pilar fundamental durante toda a nossa evolução humana. Durante toda a evolução da humanidade no planeta Terra, nós sempre estivemos consumindo gorduras naturais. 70% do nosso cérebro é composto de gordura. E as gorduras na nossa dieta têm um papel fundamental para regular o nosso sistema imunológico. Em poucas palavras, as gorduras boas, como ômega 3, gordura monoinsaturada e gordura saturada, são benéficas para a nossa saúde,
diminuindo a inflamação no nosso corpo. Enquanto as gorduras hidrogenadas e poliinsaturadas, que são muito encontradas em produtos industrializados, como margarinas e óleos vegetais, vão inflamar cada vez mais o nosso organismo. E outro fato importante é que existem certos tipos de vitaminas que o nosso corpo só consegue absorver com a ingestão de gordura na nossa dieta, que seriam as vitaminas A, D, E e K. E é por isso que a gordura na nossa dieta é importante para transportar essas vitaminas que são solúveis em gordura. Essas vitaminas que eu acabei de citar não se dissolvem em água, então elas só podem ser absorvidas pelo seu intestino delgado junto com as gorduras. E a deficiência de qualquer uma dessas vitaminas é extremamente prejudicial para a nossa saúde. A deficiência de vitamina K, por exemplo. A vitamina K é fundamental para formar coágulos sanguíneos, que ajuda o nosso corpo a cicatrizar ferimentos. E quando você tem uma deficiência dessa vitamina, cicatrizar ferimentos fica quase impossível e também pode acontecer sangramentos espontâneos no nosso corpo. E com a falta de vitamina A, o nosso cérebro não se desenvolve adequadamente e você também pode ficar cego, além de ficar muito vulnerável a infecções. A falta de vitamina D está associada a você ter uma maior chance de ter doenças neurológicas, como esquizofrenia, Alzheimer e Parkinson. Se você acompanha o senso comum e também o que é dito pelo governo, você não pode consumir mais de 30% de gordura na sua dieta. E desses 30%, no máximo 10% pode ser de gordura saturada. E como você bem deve saber, é muito difícil nós conseguirmos seguir essas diretrizes. E eu até nem te aconselho a fazer isso, porque como você viu e eu expliquei nesse vídeo, não tem nenhuma base para sustentar essa ideia. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que as gorduras industriais, como as margarinas, os óleos vegetais e as gorduras encontradas em alimentos industrializados, são um veneno para o seu corpo. Enquanto as gorduras naturais, encontradas em carnes, ovos, azeite e abacate, são extremamente saudáveis. E também o ômega 3, que é encontrado nas gorduras de peixes de água fria, como o salmão, também é extremamente benéfico para a nossa saúde. Então veja que as gorduras saturadas foram vítimas de má ciência. A maioria de nós nem sequer se questiona o porquê dessas gorduras serem consideradas ruins para a nossa saúde. A maioria apenas acredita no pressuposto de que essa ciência é verdadeira. Outras pessoas colocam as gorduras naturais, como as gorduras das carnes, na mesma categoria das gorduras industriais, como as gorduras de margarinas e óleos vegetais. Mas o nosso corpo tem necessidade por gordura saturada. O nosso organismo, o nosso metabolismo foi evoluindo ao longo de milhares de anos de evolução, lidando com essas gorduras na nossa dieta. Então o nosso corpo pode lidar com quantidades até elevadas de gordura saturada, sem nenhum problema. Poucas pessoas entendem que as gorduras saturadas representam um papel fundamental nas reações bioquímicas do nosso corpo que mantém o nosso organismo saudável. Se você foi amamentado quando bebê, a base da sua alimentação era gordura saturada, já que metade da gordura do leite materno é gordura saturada. Todas as células do seu corpo têm necessidade de gordura saturada, já que 50% da membrana das células é composto de gordura saturada. E além de tudo isso, as gorduras saturadas também contribuem para o correto funcionamento do nosso coração, do nosso pulmão, dos nossos ossos, do nosso fígado e do nosso sistema imunológico. Saindo agora das gorduras saturadas, que eu já falei bastante, vamos falar um pouco sobre o colesterol. Antes de mais nada, eu queria só deixar uma coisa clara aqui, que muitos dos meus pacientes têm bastante dúvidas, que é a questão do colesterol total. Muitas pessoas fazem o exame de sangue, olham o colesterol total e veem se está alto ou está baixo. Se está alto tem que diminuir, né? Se está baixo está ok. Porém, hoje em dia já foi visto que o colesterol total alto não quer dizer absolutamente nada. Se você foi no médico, o médico olhou seu colesterol total e mandou você diminuir, troque de médico, porque esse profissional é um incompetente, ele não sabe o que está fazendo. Hoje em dia nós nos baseamos no colesterol HDL e no colesterol LDL. Se você olhar o colesterol total, não dá para dizer se está bom ou está ruim.
E outro erro muito comum é que quando as pessoas vão olhar o HDL colesterol e o LDL colesterol, eles colocam o HDL na categoria do colesterol bom e o LDL na categoria do colesterol ruim. Porém, as coisas não são tão simples assim. Só para você entender, o HDL e o LDL não são nem tipos diferentes de colesterol. São receptáculos que dentro deles ficam partículas de colesterol e de gordura. E cada um deles, o LDL e o HDL, tem funções diferentes no nosso corpo. Também existem outros tipos, como o VLDL e o IDL. Mas para ficar mais simples, não complicar tanto, vamos nos focar só no HDL e no LDL, que são os mais importantes. E eu quero que você entenda uma coisa, que realmente muitas pessoas não conseguem compreender. O colesterol, não importa o tipo, não é tão ruim para a sua saúde como te fizeram acreditar. A ciência está começando a ver que existe grande deficiência de gordura e de colesterol em pessoas com doenças cerebrais. E nesse estudo, eles viram que níveis totais de colesterol elevados na idade avançada estão associados a uma longevidade maior. Ou seja, de acordo com esse estudo, quanto mais elevados os níveis de colesterol em pessoas com idade avançada, pessoas mais idosas, mais essas pessoas estão vivendo. Só para você ter uma ideia, de todo o colesterol que existe no nosso corpo, 25% dele está concentrado no nosso cérebro. O nosso cérebro funciona à base de colesterol. 1/5 do peso do cérebro é apenas colesterol. O colesterol é o que forma a membrana que envolve as nossas células, tornando elas permeáveis e à prova d'água, entre aspas, fazendo com que as reações químicas ocorram dentro e fora das células. E o colesterol também é um componente crucial na camada de mielina, que envolve os nossos neurônios, ajudando assim a uma transmissão mais rápida de informações. Um neurônio que não consegue transmitir mensagens é um neurônio inútil, e a única coisa que faz sentido para o nosso corpo fazer com ele é jogar fora como se fosse lixo. Então, essencialmente, o colesterol age como um facilitador, ajudando o nosso cérebro a se comunicar e funcionar de forma adequada. E além de tudo isso, o colesterol também serve como um poderoso antioxidante no nosso cérebro. O colesterol tem a capacidade de proteger o nosso cérebro contra os efeitos danosos dos radicais livres. E ele também está diretamente ligado com a formação de vitamina D no nosso organismo. E a vitamina D ajuda o nosso corpo a combater agentes infecciosos. E só um detalhe aqui é que a vitamina D não é realmente uma vitamina. Ela age no nosso organismo mais como um hormônio ou um esteroide. E sabendo que a vitamina D é formada diretamente a partir do colesterol, não surpreende pessoas com doenças neurodegenerativas, doença no cérebro, como Parkinson ou Alzheimer, terem níveis baixos de vitamina D. No geral, na medida que nós vamos envelhecendo, os níveis de colesterol do nosso corpo também vão aumentando. E isso é algo bom, porque na medida que nós vamos envelhecendo, os radicais livres do nosso corpo também vão aumentando. E esse aumento do colesterol pode nos ajudar a proteger o nosso corpo contra os efeitos negativos dos radicais livres. E outra coisa é que os sais biliares, que são produzidos pela nossa bile e são um componente fundamental para a digestão das gorduras e, portanto, para a absorção de vitaminas solúveis em gordura, que eu citei mais cedo, como vitamina A, D, E e K, são formados a partir do colesterol. Então, dessa forma, níveis baixos de colesterol no seu corpo também vão prejudicar a capacidade do seu organismo de digerir gordura. E aí, nesse ponto, você deve se perguntar: e essas recomendações que são ditas por aí para você evitar colesterol ou consumir alimentos baixos em colesterol ou sem colesterol? Pois é, o nosso governo é meio idiota. Como você viu, alimentos ricos em colesterol, como os ovos, são de extrema importância tanto para a nossa saúde quanto para o nosso cérebro. Durante mais de 2 milhões de anos, durante toda a evolução da raça humana no planeta Terra, nós sempre estivemos consumindo alimentos ricos em colesterol. O nosso corpo não só pode, como deve consumir alimentos ricos em colesterol.
E a essa altura, você já deve ter percebido aqui que o real vilão que está acabando com a sua saúde são alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, alimentos ricos em carboidratos. Um dos maiores mitos que muitas pessoas acreditam fielmente que é verdade é que o nosso cérebro prefere glicose como principal fonte de combustível. Nada poderia estar mais longe da verdade. O nosso cérebro pode utilizar de forma excepcional a gordura como combustível. Quando o nosso corpo começa a queimar gordura, ele começa a liberar corpos cetônicos no sangue. Esses corpos cetônicos são conhecidos como supercombustível para o cérebro. E se você conseguir limitar as quantidades de carboidratos na sua dieta a uma faixa absolutamente necessária e aumentar o consumo de gorduras e proteínas naturais, você vai literalmente reprogramar o seu metabolismo para voltar à configuração de fábrica que você tinha ao nascer. E essa sua nova configuração metabólica vai ser uma configuração queimadora de gordura, com uma mente aguçada. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de um outro vídeo que eu fiz mostrando exatamente como você pode regular essa sua alimentação. E outra coisa que você tem que entender é que quando você faz um exame de sangue que os níveis de colesterol estão muito altos, cerca de 75% a 80% daquele colesterol foi produzido pelo seu próprio corpo e não pelos alimentos que você consumiu. O fato é que alimentos ricos em colesterol, na verdade, diminuem a quantidade de colesterol produzida pelo nosso corpo. Porque, como vocês viram, o colesterol é um componente fundamental do nosso organismo, extremamente necessário para a nossa saúde. Então, o nosso organismo não vai esperar que nós consigamos todo esse colesterol da alimentação. Então, a maior parte do colesterol que existe no nosso corpo, ele mesmo produz. Dessa forma, veja que o nosso corpo prefere que nós peguemos esse colesterol da alimentação, para que ele não tenha tanto trabalho. Caso você não consuma muito colesterol, você vai dar mais trabalho para o seu corpo produzir mais colesterol, porque ele precisa de colesterol. E dessa forma, quem produz o colesterol no nosso corpo é o nosso fígado. Você está fazendo o seu fígado trabalhar cada vez mais. E o colesterol é tão importante que o que você consome, o seu corpo tenta absorver o máximo possível e utilizar no organismo. E o que acontece quando você restringe colesterol da sua alimentação, como fazem muitas pessoas por aí? O seu corpo começa a enviar um sinal indicando crise, e esse sinal grita fome, fome, fome. E o seu fígado capta o sinal do corpo e começa a produzir uma enzima chamada reductase HMG-CoA. Essa enzima funciona transformando carboidrato em colesterol para poder suprir a falta de colesterol na sua alimentação. E como você já deve ter percebido, isso é a fórmula da desgraça. Quando você começa a consumir muitos carboidratos e diminui a quantidade de colesterol na sua dieta, você faz o seu corpo ter uma superprodução de colesterol a partir dos carboidratos. E a única forma de você conseguir impedir isso é voltando a colocar colesterol na sua alimentação e reduzindo drasticamente as quantidades de carboidratos. E isso explica por que os meus pacientes considerados com colesterol alto voltam a ter colesteróis normais sem utilizar remédios e comendo feito reis. E outro fato aqui é que você ter um colesterol alto não é um bom previsor para risco de você ter ataque cardíaco. Só para vocês terem uma ideia, mais da metade das hospitalizações de pessoas que sofreram ataque cardíaco foram de pessoas consideradas com colesterol normal. Ou seja, você olhar o colesterol alto e dizer se uma pessoa tem mais chance ou não de ter ataque cardíaco é a mesma coisa de você jogar uma moeda. Então veja que a ideia de você reduzir o colesterol vai automaticamente, meio que por mágica, reduzir a chance de você ter ataque cardíaco não existe, é uma mentira. De longe, os principais fatores relacionados à chance de você ter ou não um ataque cardíaco incluem o fumo, o consumo excessivo de álcool, a falta de exercícios, o sobrepeso e uma dieta rica em carboidratos. Então veja que, em resumo, quase nunca ou nunca nós podemos pegar o colesterol isolado por si só e afirmar que por ele estar alto vai causar risco à sua saúde.
E outra pergunta muito boa que nós podemos nos fazer é quem é que sofre de colesterol alto? Há 30 anos atrás, a resposta era qualquer pessoa que tivesse o colesterol acima de 240 e também tivesse outros fatores de risco, como sobrepeso e fumo. Porém, essa recomendação mudou em 1984. Nesse ano, eles decidiram que quem sofria de colesterol alto era quem tinha um colesterol acima de 200, independente de outros fatores de risco. E hoje, esse limite caiu para 180. Essas pessoas estão ficando loucas. E caso você já tenha sofrido um ataque cardíaco, você está em uma categoria totalmente diferente. Não importa quão baixo o seu colesterol seja, muito provavelmente vão te receitar um remédio para diminuir colesterol e ainda vão te receitar uma dieta baixa em gorduras, ou seja, estão querendo te matar. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Luiz Arthur. Ele conseguiu perder 8,6 quilos nos primeiros 30 dias, um resultado espetacular, com uma dieta rica em gorduras e comendo o quanto ele queria, sem passar fome. Bem pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos em relação às gorduras e colesterol, onde muitas pessoas ainda estão caindo nessa armadilha hoje em dia. E se você gostou do vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, você pode deixar o like que já me ajuda demais, para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que ainda acha que gorduras na alimentação vai fazer você desenvolver doença cardíaca ou vai fazer você engordar, ou então que o colesterol na alimentação vai causar doença no coração, que como vocês viram, não faz nenhum sentido. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!